Então vambora, torcedor vascaíno. Vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste sábado, e um sábado que promete, olha, promete e muito para o torcedor vascaíno. Um sábado que com toda certeza será agitado principalmente no assunto contratação. Voltará à tona na colina histórica a pauta reforço. Após a demissão de Alexandre Matos, hoje há uma comissão de futebol formada por Lúcio Barbosa, Ramon Dias e Emiliano, diretores executivos da 777 e departamento de scout, tanto do Vasco da Gama quanto também do grupo norte-americano. Todos juntos em prol de reforço, contratação. Mas olha, vascaína, foi como o Ramon Dias disse, entre os desejos há uma cereja, a cereja do bolo. E essa cereja tem nome e sobrenome. O nome é Marlon e o sobrenome é Freitas. A gente vai trazer novidades importantes sobre essa situação, torcedor. É o nome desejado do Vasco, é o nome que a diretoria do Vasco da Gama vai atrás e até melhor dizendo, a comissão hoje do Vasco, formada por Ramon, Emiliano, Lúcio Barbosa, 777, todos trabalharão em prol da chegada de Marlon Freitas. Gente, vai falar muito sobre isso aqui agora nesse Acorda Vascão, explicar também algumas situações. É um vídeo muito importante, eu dificilmente falo isso, E quando falo é porque realmente é um vídeo importante. Então você, torcedor vascaíno que gosta, de sempre ficar muito bem informado sobre as notícias do nosso Cruz Maltino, eu falo com sinceridade, porque é um vídeo aqui do nosso canal não, mas sim porque é um vídeo assim que você sairá muito bem informado sobre as últimas informações e essa informação você não pode perder. Então, fique ligado. Antes, porém, de começar, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, um grande prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nós, caso você não saiba, estamos aqui todos os dias. Anote aí na sua agenda, anote no seu bloquinho, anote no seu celular. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. O Fala Gigante na parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então eu conto muito com a sua ajuda. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva. Eu sei que você pode entender que não é importante, mas olha, a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento, é muito importante. A sua inscrição vai ajudar muito o canal do Vascaíno que está aqui. Então se você está aí e ainda não é um inscrito, é muito rápido. Só você descer o celular e apertar numa palavrinha inscreva-se. Aperte nela. É rápido, é fácil e ajuda muito mesmo o crescimento aqui do nosso canal. Estamos na meta dos 126 mil inscritos. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é esse botãozinho que tem um dedinho assim para cima aqui embaixo do vídeo, que vai ajudar muito aí na divulgação do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui com notícias rápidas, A gente às vezes começa o vídeo dessa maneira, então vamos trazer algumas informações rápidas e legais aqui a vocês. A primeira é sobre uma dupla que, olha, que falta faz ao Vasco da Gama. Jair e Paulinho. Ontem o Jair, através das suas redes sociais, colocou essa imagem aí dele ao lado do Paulinho, fazendo os primeiros trabalhos de recuperação, Os dois que sofreram a mesma lesão, eles romperam os ligamentos do joelho, No caso, RCL ou RLC, alguma coisa assim. Romperam os ligamentos do cruzado. Lesão que automaticamente preocupa e preocupou principalmente. Os dois já passaram pelo processo cirúrgico, já estão em fase de recuperação. A lesão aconteceu no mês de janeiro e a expectativa é que eles voltem a campo apenas em meados de agosto. Fiquem ainda muito tempo longe dos gramados, mas a evolução dos dois atletas está até surpreendendo boa parte do departamento médico do Vasco, porque tanto Jair quanto Paulinho, eles já estão fazendo alguns trabalhos avançados para uma lesão tão grave de rompimento dos ligamentos do cruzado, Tanto Jair quanto Paulinho já fazem alguns trabalhos de bicicleta, já fazem alguns trabalhos leves de esteira, para fazer com que o joelho, que ficou tanto tempo parado, volte à sua mobilidade normal. A expectativa é que eles demorem ainda a retornar aos gramados, mas a evolução hoje está muito boa desses dois atletas tão importantes, O Vasco com Jair e Paulinho dentro do elenco talvez estaria vivendo um outro momento. São dois jogadores de nível elite do futebol brasileiro que o Vasco perdeu aí em 2 jogos bobos, Um contra o Bangu e, no caso, outro jogo, salvo engano, contra a equipe do Audax. 2 jogadores que farão muita falta aí ao nosso Vasco da Gama. Aliás, Jair foi contra a equipe do Nova Iguaçu. Além disso também,
Falando em reforço, quem poderá estar voltando ao elenco do Vasco aí em breve, né, ou pelo menos ganhando mais oportunidade, é Cauã Barros e Eric Marcos. Olha que loucura, né, torcedor vascaíno? A gente já vai entrar no assunto Alexandre Matos, porque temos que passar por isso. E o Alexandre Matos, inclusive, foi o nome que teve confusão com o Eric Marcos e Cauã Barros. O Barros foi emprestado para o Amazonas, o Eric Marcos hoje é um atleta que não faz mais parte praticamente desse elenco do Vasco. Ele está no grupo, mas a gente não vê mais o Eric Marcos jogando. Salvo engano, a última vez que o Eric Marcos jogou com a camisa do Vasco foi contra o Madureira, lá no iniciozinho do Campeonato Carioca, num jogo em São Januário. Foi a última vez que eu me lembro do Eric Marcos estar dentro das 4 linhas. Um jogador que não está sendo utilizado por Ramon, e o Cauã também, mais um desses nomes que está de saída. Nesse momento veste até a camisa do Amazonas, né, por empréstimo até o final da temporada. A informação que tivemos é que, além do desentendimento que o próprio Cauã teve com o Ramon Dias, um desentendimento que automaticamente o fez, né, sair do Vasco da Gama, houve um desentendimento também com o Alexandre Matos. Cauã Barros e Eric Marcos se desentenderam com o diretor executivo do Vasco da Gama. Essa foi a informação dada ontem pelo canal Atenção Vascaínos. Qual o desentendimento? Não sabemos a fundo, mas a informação é que houve uma rusga, houve ali um conflito, né, entre Matos e esses dois jovens jogadores do Vasco da Gama, e que automaticamente pode sim ter motivado o empréstimo do Barros e também a falta de oportunidades que o Eric Marcos vem tendo dentro do elenco Cruz Maltino. Loucura, né? Brigas, problemas, discussões que vinham acontecendo dentro desse elenco do Vasco sob o comando do ex-diretor executivo. E agora ele saiu. Agora o Vasco terá que se virar. E foi como a gente trouxe a vocês. Hoje há uma comissão de futebol, uma comissão muito entre aspas, né? O que sinceramente para mim é um baita de um amadorismo. Porque lembra muito aquele período lá da era Jorge Salgado. Você lembra, vascaíno? Quando o Vasco demitiu o Alexandre Pássaro, salvo engano foi Era Pássaro, e o Vasco da Gama ali num momento rápido, né, de transição, ele fez uma comissão de futebol que era formada por Salgado, por Pedro Seixas, por vários outros nomes, dentre vice-presidente de engenharia, vice-presidente de patrimônio, uma loucura total, olha, que fez Jorge Salgado montando uma comissão com vice-presidente para tratar de futebol. Amadorismo, né? E o amadorismo volta a imperar na colina histórica, pois agora uma nova comissão foi criada após a saída de Alexandre Matos. O Vasco busca nomes no mercado, porém por enquanto seguirá com a sua comissão do futebol, que será gerida por Ramon Dias e Emiliano, além deles dois também o CEO Lúcio Barbosa, além do CEO Lúcio Barbosa, diretores executivos do grupo da 777 Partners, ao lado também do departamento de scout, tanto do Vasco quanto do grupo norte-americano. Essa comissão terá por principal objetivo agir nessa próxima janela de transferência, que estará abrindo no dia 1º e sendo fechada no dia 17 de abril. O Vasco já gastou muita grana nessa primeira janela de transferências. O Vasco investiu exatamente 120 milhões de reais em 9 contratações durante a gestão de Alexandre Matos. No caso, investiu 32 pelo João Vitor, 27 por Adson, 25 por Esforça, 19 milhões por Cleiton Silva, 5 milhões pela renovação de Lucas Piton, 5 milhões, perdão, por Paulo Henrique, 3 milhões pelo empréstimo de Rojas, teve também dinheiro de Cocão, Galdamez, Praxedes. Olha, foi muita grana investida nessa gestão Matos em tão pouco tempo. Então o orçamento está sim pequeno, curto o orçamento que o Vasco da Gama tem para essa próxima janela de transferências. Há lacunas no elenco, muitas lacunas inclusive, e o Vasco terá que atacar essas lacunas nessa próxima janela de transferências. A principal carência é a posição de volante. Ramon Dias falou muito sobre isso na sua entrevista coletiva, que deu principalmente após a partida contra o Flamengo, as duas. Numa ele fala que precisa de uma cereja do bolo, que seria esse meio campo, seria esse volante, e na outra, ao ser perguntado, ele confirma que é esse meio campo de mais mobilidade, o tal do box to box, ou seja, um jogador que ataque com qualidade e que defenda com mais qualidade ainda, um assunto que a gente vai entrar já já, que é o caso Marlon Freitas. Você pode até se questionar, Lucas, tá bom, o Vasco precisa de um camisa 5, mas hoje o Vasco não contratou o Juan Esforça por um valor alto, no caso na casa dos 25 milhões de reais. Ok, a expectativa era essa, mas para Ramon Dias, o Esforça não é um camisa 5. O técnico argentino enxerga o Esforça muito mais como um camisa 8, muito mais como um meia de passes bons, um meia que cadencia a jogada, um meia que constrói, muito mais como um primeiro volante que destrói. A comissão técnica hoje entende que Juan Esforça tem outras características para entregar ao elenco, que senão de um jogador com essa característica de um camisa 5. Então hoje, o objetivo de Emiliano Dias, de Ramon Dias, do senhor Lúcio Barbosa no mercado da bola é contratar exatamente esse camisa 5.
Já apurou, inclusive, que o próprio Alexandre Matos, antes da sua demissão, ele levou alguns nomes para o grupo norte-americano já analisar. Ou seja, nesse momento, a empresa norte-americana, 777 Partners, já tem alguns nomes em mãos para analisar e entender se caberá ou não no orçamento do Vasco para essa temporada. Dependendo aí do retorno da 777, vai estar nas mãos de Lúcio Barbosa, que será um dos grandes responsáveis aí nesse momento para seguir ou não com as tratativas. Hoje o Lúcio estará muito ativo nas negociações do clube, como a gente trouxe, né? Estará fazendo parte da comissão, e o Lúcio Barbosa hoje que terá a caneta da assinatura, a caneta do final do contrato, a caneta do fechamento nas tratativas, será de Lúcio Barbosa. E aí a gente começa a entrar mais a fundo no assunto reforço, porque o Vasco tem como grande objetivo Marlon Freitas. Não iremos enrolar esse vídeo, não iremos fugir para outros nomes, porque o nome desejado pelo Vasco da Gama é o nome do Marlon. O diretor executivo Alexandre Matos saiu, mas a ideia de trazer o Marlon Freitas ainda continua muito forte na colina histórica. O contrato entre Marlon Freitas e Alexandre Matos foi curtíssimo, porque ele foi um nome pedido pela comissão técnica de Ramon e um nome que foi levado diretamente pela comissão a Lúcio Barbosa. A gente vem falando, o clima no Vasco não é bom, o clima no Vasco não é legal, o clima dentro do Vasco da Gama não é tão bom que a negociação do Cleiton Silva, jogador que veio do Casa Pia, não teve envolvimento de Alexandre Matos. Essa negociação do Cleiton Silva, ela foi feita diretamente pelo empresário de Ramon e Emiliano, que é o Ignácio, Juan Ignácio, o nome do empresário. O Ramon levou o nome do André Silva, ao Alexandre Matos. O Alexandre Matos não avançou nas tratativas pelo camisa 99, que era o André Silva do Braga. Atrasou as tratativas, tentou a contratação do Breno Lopes. A partir dali a quebra de confiança de fato aconteceu. E depois desse momento, a comissão técnica entendeu que não daria mais para levar nomes a Alexandre Matos. Então a negociação com o Cleiton Silva foi tratada diretamente, olha que loucura, né? Entre comissão, Lúcio Barbosa e o Juan Ignácio. O Juan Ignácio foi o responsável pela negociação com o Casa Pia. Foi o empresário do Ramon e do Emiliano que pegou o telefone e ligou para o clube português para trazer o Cleiton Silva exatamente para o Vasco. Então olha, né, que insanidade, de verdade. O empresário ligando para um clube, o empresário do Ramon e do Emiliano ligou para o Casa Pia para negociar em nome do Vasco. Olha como estava bagunçado internamente as coisas dentro do Vasco da Gama. Era o empresário, o Juan Ignácio, o empresário do Ramon e do Emiliano, fazendo um trabalho de diretor executivo, fazendo o trabalho de Alexandre Matos, porque não havia mais confiança naquele momento sobre o ex-diretor. Então, hoje, o Juan Ignácio é esse nome que tem uma influência. Quando a gente fala que a comissão será formada por Ramon, Emiliano, Lúcio Barbosa, 777, o Juan Ignácio está nesse meio. Vai fazer o meio-campo em algumas tratativas? Com toda certeza, não há dúvida. Da mesma forma que ele conduziu as negociações com o Cleiton Silva, ele também conduzirá as negociações pelos próximos reforços que vem à vista. E o nome é Marlon Freitas. E já há uma ponte aberta entre Marlon Freitas e Juan Ignácio. Por quê? Acabamos de falar. Alexandre Matos não vinha mais fazendo parte, né, das negociações que o Vasco tinha no mercado. E a negociação com o Marlon Freitas é um negócio antigo. Para você ter noção, a primeira conversa que aconteceu com relação a Vasco da Gama lá no Botafogo, se tratando de Marlon Freitas, é claro, foi antes do clássico que aconteceu entre o Botafogo e o Fluminense no Maracanã, onde o Marlon inclusive marcou 2 gols. Esse clássico aconteceu no dia 3 de março. Há mais aí de 20 dias, né? Foi o momento que esse clássico aconteceu, exatamente há 20 dias, inclusive contando a partir desse sábado. Nesse clássico, o Marlon Freitas já entrou em campo sabendo da proposta do Vasco da Gama, sabendo do interesse do Vasco da Gama. Houve uma reunião entre o empresário do Marlon Freitas e Botafogo para tratar do Vasco da Gama. Informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa nesses últimos dias, é que houve uma reunião e nessa reunião o empresário do Marlon Freitas chegou ao Botafogo e fez a seguinte pergunta: temos uma proposta de empréstimo do Vasco. Gostaríamos de entender o que o Botafogo está precisando, o que o Botafogo pretende com relação a Marlon Freitas nesse momento. Lembrando, Marlon Freitas entrou em campo contra o Fluminense num time alternativo do Botafogo. O Botafogo venceu aquele clássico pelo placar de 4-2, com 2 gols do Marlon Freitas, porém o Marlon entrando como reserva. O empresário do Marlon Freitas chegou nessa reunião perguntando exatamente isso. A gente tem a proposta do Vasco. O que vocês querem com relação ao Marlon? A proposta não agradou ao Botafogo, pois foi uma proposta sem opção de compra. A 777 não estava envolvida, porque lá, né,
não no regulamento, mas na troca entre Vasco e 777, a empresa norte-americana dá a permissão, dá o aval ao Vasco da Gama para negociar quando as tratativas não envolvem investimento, e inicialmente o Vasco tinha o objetivo por fazer uma contratação sem investimento, ou seja, um empréstimo sem opção de compra, com opção de compra, sem obrigação de compra, né, no final do contrato. Então o Vasco seguiu as tratativas, o Botafogo não gostou da proposta ali feita pelo Vasco, um empréstimo sem opção de compra, e aí retornou ao Vasco da Gama. A partir disso, o empresário do Emiliano descobriu, entrou em contato, entrou ali, né, nessa jogada e iniciou as tratativas com relação ao Marlon Freitas. Alexandre Matos não soube em nenhum momento que o Vasco da Gama entrou em contato com o Marlon Freitas lá atrás. Tanto que muitas informações dadas era de que o Vasco não negociava com o Botafogo por Marlon. Por quê? Porque algumas apurações foram feitas diretamente com o Alexandre Matos. E automaticamente, se o Matos não estava envolvido na negociação, a partir do momento que nós da imprensa iríamos perguntar a ele: e aí, Matos, o que está acontecendo? Ele não sabendo, ele respondia que não havia nada. Porque as negociações estavam feitas diretamente entre Botafogo e Lúcio Barbosa e o empresário do Ramon e do Emiliano, que estavam ali nas tratativas, automaticamente com o Ramon e Emiliano, já também por dentro de tudo que estava acontecendo. A Ramon e Emiliano tem um grande desejo nesse atleta, é a cereja do bolo, é o nome desejado, porém teve um a mais, né? A gente está falando isso só para vocês entenderem a influência hoje que o empresário Juan Ignácio tem ali dentro do Vasco da Gama, que é o empresário do Ramon e do Emiliano. Nessa última semana passada, o Matos descobriu das negociações e aí sentou as partes, Ramon e Emiliano, Matos e Lúcio Barbosa, para alinhar essa situação do Marlon Freitas. E foi ali, né, assim, entendido nessa reunião que aconteceu, que era necessário que as três partes trabalhassem juntos em prol do Vasco da Gama, que não houvesse essa separação que houve nas tratativas pelo atacante Cleiton Silva. Foi colocado na mesa o desejo por parte da comissão técnica de contar com o Marlon Freitas e automaticamente, né, a partir desse momento, o Alexandre Matos entendeu que era necessário correr atrás por esse jogador e foi assim que ele saiu de dentro do Vasco da Gama, com o desejo, a intenção de negociar durante os próximos dias a chegada de Marlon Freitas. É o nome desejado. Gostaria de fazer essa toda introdução pelo assunto Marlon para vocês entenderem. É um nome desejado. Todas as frentes hoje dentro do Vasco da Gama vão trabalhar em prol do Marlon. É difícil? Pra caraca. Muito difícil. Não é um nome fácil. Por quê? Porque o John Textor já veio à mídia, já veio à imprensa N vezes falar que não gostaria de negociar nenhum atleta do Botafogo. E ele fez questão, né, de externamente para a imprensa dizer que o Marlon Freitas é um jogador de Premier League. Ele subiu o patamar do Marlon Freitas lá em cima, até de forma exagerada. Mas para evidenciar que o Marlon não sai. Não sai. Inicialmente, a pedida do Botafogo era de 3 milhões de euros. Trazendo hoje para a nossa moeda, algo em torno aí dos 15, 16 milhões de reais. Valor alto. E aí a gente entra numa outra questão. Para que Marlon Freitas venha a ser do Vasco da Gama, com o Vasco fazendo essa proposta, precisa de um aval da 777. E eu tenho convicção de que nesse momento o grupo norte-americano já trabalha com relação a isso. Com relação a entender se vai liberar a verba dos 16 milhões de reais ou não para o investimento no Marlon. Lucas, então quer dizer que se a 77 aprovar a liberação do Marlon Freitas para se investir, o Vasco da Gama contratará? Não, porque vai depender do aval do Botafogo. 3 milhões de euros foi a pedida inicial. Hoje o Marlon Freitas é um jogador que atua numa equipe que vai disputar a Libertadores. Hoje o Botafogo não tem necessidade de colocar 16 milhões dentro do seu bolso, pois há um CEO que é louco pelo clube e que, se precisar, vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, para o Botafogo, o dinheiro não é um problema. Acabou de gastar 100 e poucos milhões no Luiz Henrique, a maior compra da história do futebol brasileiro. Então, pode ser que a 777 aprove, mas o Botafogo embarrere. Ou pode ser, né, que o Botafogo até aceite os 16 milhões de reais, mas a 777 não aprove o orçamento. Então, está nesse limbo nesse momento. O que traz um pouquinho mais de alento, se é assim que a gente pode falar, é o que aconteceu ontem. Porque está aparecendo aí na imagem a vocês um print desse empresário que a gente acabou de falar, Juan Ignácio, empresário de Ramon Emiliano, empresário que negociou com Cleiton Silva, empresário que já estava, né, no meio das negociações pelo próprio Marlon. E o empresário, Juan Ignácio, colocou essa imagem aí nas redes sociais. Na aba da pesquisa, aparece a seguinte palavra, Marlon Freitas. Esse é o site WeScout, que é um site de análise. E no caso, o empresário, né, Juan Ignácio, ele coloca uma imagem desse site
com a aba escrita Marlon Freitas, está analisando o jogo do Marlon. Parece que é um jogo entre Santos e Botafogo que aconteceu na Vila Belmiro. O jogo está sem público. E aí, meu amigo, posso te dizer, para bom entendedor, meia palavra basta. O empresário que já esteve envolvido nas negociações por Marlon Freitas, ontem, colocou uma imagem nas redes sociais, ontem, pesquisando sobre o Marlon e assistindo uma partida do Marlon. O que ele está fazendo? No mínimo, está analisando o jogador para ou passar, né, para o Ramon Emiliano as características do atleta, ou as negociações já estão até avançadas, é um jogador que vai integrar o elenco em breve, e o Vasco da Gama já está aí querendo, né, entender mais a fundo quem é um atleta, ou não sei, mas que tem aí caroço nesse angu, tem coelho nesse mato, tem, meu amigo. O que o empresário do Ramon Emiliano estaria fazendo ontem, numa sexta-feira, em Romenco Mar del Plata, que acredito que seja na Argentina ou no Uruguai, assistindo uma partida do Marlon Freitas e pesquisando sobre o atleta na internet, sendo que hoje o empresário tem envolvimento, né, nas negociações do Vasco no mercado, ainda mais após a saída de Alexandre Matos e ainda mais sendo o nome que já estava inteirado nas negociações por Marlon Freitas. Então, é muita evidência. Tem coisa aí. Marlon Freitas é o nome desejado e o Vasco vai com tudo por Marlon Freitas no mercado nesse momento. Falei lá no início, se Acorda Vascão vai ser um vídeo importante para você assistir. Quando a gente fala, é porque é realidade. Então vamos ficar de olho, vamos ficar ligado. Muita água ainda rolará embaixo dessa ponte e toda novidade a gente trará aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Estaremos aqui novamente, né? Hoje à tarde, hoje à noite. E contaremos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Fechado, Vascão? Se inscrevam aí no nosso canal, ajudem aí o nosso crescimento. Contamos muito mesmo com você. Deixem o seu like para fazer que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.